Hoje o tema da nossa palestra é o livro Paulo e Estevão. Esse foi um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, trazendo, através de Emmanuel, trazendo a mensagem de Paulo e Estevão. Eu tive um pouco de sorte, porque eu adoro esse livro, acho que é um dos meus livros favoritos de todos os livros que eu já li. E ele traz assim milhares de mensagens, né? Então o intuito aqui hoje é tentar trazer um pouquinho da beleza que esse livro traz, e é interessante porque esse livro ele é mais do que um livro, ele é uma prova da imortalidade da alma. Ele traz detalhes e coisas que foram descobertas muitos anos depois que a ciência... esse livro foi escrito em 1941. Ele traz alguns detalhes que a ciência só depois de 20, 30, 40 anos que trouxe algumas das ideias dos pesquisadores bíblicos, né? Esse livro existe uma sinergia muito grande com o livro Atos dos Apóstolos, né? E a gente vai tentar fazer um paralelo entre o Paulo e Estevão e o Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito por Lucas, né? É um dos livros que existem hoje na Bíblia, no Novo Testamento. E se a gente comparar o Paulo e Estevão com Atos dos Apóstolos, eu tive a oportunidade de ler o Atos dos Apóstolos, é como se a gente estivesse comparando... Imagina que o Atos dos Apóstolos fosse um filme, o Paulo e Estevão é o livro. Ele conta em incríveis detalhes e ele traz fatos que tinham no Atos dos Apóstolos e ele colore em volta, né? Então, e eu vou começar um pouquinho disso. Um detalhe muito importante, esse livro ele mostra como é importante a colaboração nessa obra cristã, né? Sem a colaboração, sem Paulo, sem a ajuda de todos os discípulos dele, ele não teria conseguido fazer o que ele fez. Ele não teria conseguido divulgar. Paulo foi o maior divulgador do cristianismo e a gente está aqui hoje provavelmente por causa dele, né? Toda a mensagem e essa propagação da imagem de Jesus, o próprio evangelho partiu dele. Ele foi um dos caras que fez o esforço para que os outros apóstolos realmente escrevessem a Bíblia e falassem sobre Jesus. Ele relata o cristianismo na forma mais pura, na forma inicial, né? E o interessante que ele traz, né, a gente consegue entender por que dos rituais que existem hoje na igreja, né? O livro traz isso, ele mostra pra gente como que esses rituais eles foram meio que forçados a entrar na igreja de Jesus para que ela pudesse sobreviver, né? Então ele traz um pouquinho disso. Um outro detalhe, todos nós conhecemos muito sobre Paulo, né? Paulo, inclusive o próprio Emmanuel fala, ele tem uma passagem logo no início, que ele fala assim, Paulo não precisa de nossas homenagens, ele é acima disso. Mas Estevão, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz uma passagem muito breve sobre a grandeza de Estevão. Então, o livro Paulo e Estevão, ele traz um pouco de justiça. Ao fato de que Estevão foi um grande operador na obra de Paulo. Ele reconstitui todo o primeiro século do cristianismo, ele nos coloca ali, toda aquela região, né, que era a região da Palestina e todos os surroundings. Aí eu coloquei aqui um slide que mostra alguns pontos que foram visitados por Paulo, e a gente vai voltar nesse slide mais pra frente, né? Então vocês imaginam, Paulo ele era de Tarso, que hoje faz parte da Turquia, né? Tarso era uma das 3 universidades que existiam no mundo. Então existia uma universidade em Atenas, uma universidade em Alexandria e outra universidade em Tarso. Segundo os estudos e baseado em algumas palestras que eu assisti, essa universidade de Tarso, os grandes mestres de Atenas, eles se moveram para Tarso, e aí, ou seja, Paulo foi exposto aos maiores mestres gregos da época, ele teve acesso ao que tinha de melhor na época em termos de estudo. Ele era extremamente inteligente, extremamente capacitado, porque ele estudou numa universidade muito boa, era uma das 3 universidades que existiam no mundo na época. E aí ele mostra essa personalidade, a persistência que Paulo tinha, né? Desde o início, quando ele falha,
ele mostra como Paulo era fiel aos ensinamentos que ele tinha e no que ele acreditava. Bom, então essa é a parte inicial, né? Eu acho que é interessante também porque ele traz um pouco das ideias e dos costumes que tinham na época, né? Eu não sei se vocês sabem, mas não existe registro hoje. Os registros que existem hoje com relação à Bíblia, eles são todos feitos em grego, né? Então os últimos registros da Bíblia que existem, para o nosso conhecimento, os mais antigos, né? Até inclusive segundo o Paulo Estevam, o primeiro livro que foi escrito da Bíblia foi Mateus, né? Então o livro de Mateus ele foi escrito antes foi o primeiro livro escrito e foi o que Paulo utilizou para entender um pouquinho a vida de Jesus. E a partir daí os outros livros foram escritos e com a ajuda do próprio Paulo, né? Enfim, essa é só a introdução do livro e a gente tem muita coisa para cobrir, então eu vou pedir para vocês, se puderem segurar as perguntas para o fim, para a gente conseguir passar o máximo possível. Bom, a história começa em Corinto, na Grécia, né? Existia uma família judaica, onde o pai era chamado Yochedeb, e aí tinham os dois filhos, que eram Gesiel e Abigail, né? Então eles eram uma família, eles eram muito religiosos, eles viviam em Corinto, na Grécia. E é interessante porque Corinto era uma cidade que existia muita devassidão, né? E o livro deixa um pouco isso claro. Era uma cidade com diversos problemas. Naquela época, todo o Oriente Médio, todo esse mapa que eu mostrei para vocês, toda essa região aqui era dominada por Roma, né? Então existia uma influência judaica, pelo fato de estar aqui, judaica e árabe, né? Toda essa região, existiam judeus e árabes espalhados em toda essa região, e ao mesmo tempo existia também uma influência muito grande romana, né? Então eles traziam novos costumes, eles estavam num período de transição naquela região, né? E, bom, voltando a Corinto, resumindo muito rapidamente a história, Yochedeb ele estava muito insatisfeito porque haviam sido tomadas algumas terras dele no passado, e aí o imperador romano na época disse: olha, quem estiver insatisfeito pode vir falar comigo. Mas isso foi meio que um jogo que o imperador fez na época, e aí os filhos falaram: não, pai, deixa, tudo bem, a gente está na nossa casa, a gente vive bem aqui, não tem por que o senhor ir lá e se expor, né? Não, mas eu acho que isso está errado, eu tenho meus direitos, eu vou lá. Enfim, resumindo, ele vai lá, e aí o imperador não só toma as terras dele, ele fica sem nada, basicamente. E aí ele volta para casa, ele está totalmente conturbado com essa situação, e aí ele tem uma ideia infeliz de colocar fogo nas terras que eram dele, que haviam sido tomadas anteriormente pelo imperador. O imperador romano. E aí ele faz isso, e o que acontece na sequência é que a gente acaba morrendo, ele não tem... acontecem vários fatos, né? E aí o imperador obviamente descobre que partiu dele, e nesse momento, quando o Gesiel vê que está tudo pegando fogo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele vai lá, ele ajuda, ele percebe, ele ajuda as outras pessoas, ele ajuda até a resgatar algumas dessas pessoas que estavam nessas casas, que estavam pegando fogo e tudo mais. Mas enfim, resumindo, eles são levados a um tribunal. Yochedeb, ele é morto, né? E isso, Abigail, ela observando tudo isso. Gesiel diz que foi ele que fez, mas para poder ajudar o pai, porque o pai já era um senhor de idade, já tinha uma idade avançada. E ele se põe no lugar do pai, mas o imperador fala: não, mas você foi visto ajudando as pessoas, como que você fez isso, né? Mas de qualquer jeito ele acaba virando um escravo. Ele vai preso, né? E ele acaba virando um escravo. E naquela época os escravos, normalmente, eles eram colocados em uns navios que eram chamados de galeras, né? Então eu peguei uma foto na internet, era mais ou menos esse tipo de navio, onde eles trabalhavam realmente como escravos, né? E nesse meio período, a Abigail, ela entra num momento de desespero muito grande, e existia toda aquela perseguição contra os judeus em Roma, e ela acaba indo, uma família a acolhe, uma família que ia de Corinto para Jerusalém, a acolhe e a leva.
mas ela perde completamente a esperança de ver o irmão, ela vê o pai sendo morto. Né? É muito triste. A história, eu estou dizendo assim de uma maneira muito rápida, mas assim, é muito emocionante quando você lê assim, os detalhes, a riqueza de detalhes que ele coloca. Mas enfim, Gesiel está nesse barco, né? E aí dentro desse barco existia um cônsul na época, romano, de nome Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo, ele desenvolve uma doença, uma espécie de uma febre, né, muito grave. E aí ele pede, olha, eu preciso de um servo para me cuidar. E aí Gesiel se candidata, né, ele trabalhava lá nas galeras, remando. Ele fala, não, eu vou ajudá-lo. E ele vai lá, o ajuda como se fosse o seu próprio pai, né? Ele cuida de Sérgio Paulo de uma maneira, assim, que um filho não cuidaria de um pai, né? E aí acaba que o próprio Sérgio Paulo, ele se restabelece, ele se põe de novo numa situação, ele fica bem, só que o que acontece? Gesiel contrai a doença, né? Então naquela época não existiam antibióticos, não tinha... ele tratou, assim, umedecendo a destra do Sérgio Paulo, enfim, ele contrai a doença. E aí o capitão do barco falou, olha, a gente não pode correr o risco de passar essa doença para os outros escravos aqui, a gente vai jogar ele no mar, né? E aí Sérgio Paulo falou, não, isso não pode acontecer, ele me salvou, não tem como a gente fazer isso. O navio ia sentido a Roma, né? Mas nisso o Sérgio Paulo falou, vamos deportar em Jerusalém e eu vou te libertar, você não vai ser mais escravo, mas eu só peço uma coisa, que você não use o seu nome Gesiel, porque eu sendo romano, eu não poderia, se eles descobrirem que eu fiz isso, eu posso me complicar, então a partir daqui você não é mais Gesiel. Aí tudo bem, aí ele cai lá em Jerusalém, e aí ele é acolhido por quem? Ele está na praia, ele é acolhido pela Casa do Caminho. A Casa do Caminho, e é interessante que lendo Atos dos Apóstolos, eu não sei se vocês sabem disso, o nome Casa do Caminho, ele aparece na Bíblia, então não foi uma coisa que... Eu tinha a impressão antigamente que era uma coisa que tinha sido escrita aqui no Paulo e Estevão, mas no Atos dos Apóstolos ele menciona a Casa do Caminho, né, que eram os irmãos do caminho, os irmãos... Porque era essa igreja, né, que foi a primeira igreja formada em Jerusalém, que foi formada por Pedro, após a partida de Jesus, era uma casa que ajudava os necessitados, que tinha o estudo do evangelho do Levita, eles chamam de Levita, mas depois eu entendo que foi o evangelho de Mateus, né, eles já faziam a prática do evangelho de Mateus nessa igreja que ficava no caminho entre Jerusalém e Jope, que se chamava Casa do Caminho, e Pedro resgata Estevão. E aí Estevão vai e se torna um dos discípulos de Pedro. Né? E quando ele descobre, Gesiel era extremamente religioso, né? Ele seguia a lei de Moisés ferrenhamente. Mas aí quando ele descobre que Jesus já tinha vindo, ele se imerge dentro do Evangelho de Jesus, e aí se descreve até uma ocasião onde ele estava fazendo uma pregação, né, na Igreja do Caminho, e aí ele faz com que uma jovem muda comece a falar, né? Então ele começa, o livro diz que ele tinha, até o próprio Atos dos Apóstolos também fala isso, que ele tinha, eles usavam um termo, que ele era um prodígio, né? O prodígio no sentido, ele tinha essa habilidade de cura e de diversos, ele era uma pessoa realmente especial. Bom, enfim, falei bem rápido a respeito, esse era o Gesiel. Um outro detalhe, quando Pedro encontra ele fala assim, ele conta toda essa história para Pedro, e ele fala, olha, o romano falou para eu não me chamar mais Gesiel, né? Aí Pedro fala, então a partir de agora seu nome vai ser Estevão. Né? Então é daí que surge Estevão. Então Estevão foi um dos primeiros discípulos de Pedro na Casa do Caminho e que começou a divulgar todo o cristianismo. Né? Bom, falamos de Estevão, de Gesiel. Né? Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, Tarso, ele foi nascido Saulo nasceu em Tarso, e ele tinha como uma formação, e devido à região que ele morava, ele falava o grego. Seu pai, naquela época, para você se tornar um cidadão romano, você podia comprar seus direitos de ser um cidadão romano. E ser um cidadão romano na época é como se você tivesse, hoje, por exemplo, você é um cidadão europeu, você pode trafegar livremente dentro da área europeia. Na época, era a mesma coisa, só que sendo um cidadão romano, você tinha essa possibilidade, você tinha alguns direitos que as outras pessoas que estavam lá não tinham, pelo fato de você ser um cidadão romano,
você tinha direito de chamar a César se você quisesse, você era um cidadão romano, você fazia parte da sociedade romana. Então esse era Paulo. Ele se vestia romano, ele falava grego, mas ele era judeu. Então ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era o mestre dele, né? Se vocês olharem na história de Gamaliel, existia... o pai de Gamaliel, ele era um grande... ele foi um dos grandes rabinos judaicos, o nome dele era Hillel. Né? Inclusive no livro que o nosso amigo Jorge fez, eles falam de Hillel, que lá numa outra encarnação foi Henrique de Sagres. Né? Mas Gamaliel era filho de Hillel, que era um homem extremamente justo. Né? Inclusive eu vou até ler uma passagem aqui para vocês, do próprio do Novo Testamento. Inclusive esse Novo Testamento foi o que foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. E aí vocês entendem, Gamaliel era uma pessoa extremamente boa, ele era justo. E aí tem uma passagem aqui onde eles prendem Pedro no Sinédrio, né? Aí eu só vou ler essa passagem só para vocês entenderem um pouquinho da grandeza de Gamaliel. E aí eles queriam julgar Pedro, não, a gente precisa eliminá-lo. E ele fala assim: mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu de nome Gamaliel, mestre da lei, estimado por todo o povo, ordenou que pusessem para fora os homens. Tinha toda uma gama de gente pressionando o Sinédrio para que eles tomassem uma decisão e julgassem Pedro. Aí ele fala assim: estimando por todo o povo, ordenou que pusessem para fora os homens, por um pouco, e disse para eles: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis prestes a fazer a estes homens. Pois antes desses dias levantou-se Teudas, ele mesmo dizendo ser alguém, ao qual se inclinaram um número de aproximadamente 400 homens, mas que foi eliminado, bem como todos os homens persuadidos por ele, sendo dispersados e tornando-se nada. Então ele tinha esse lado racional e ele não tomava nenhuma decisão por impulso, né? E isso ajudou muito Paulo mais pra frente, quando ele se torna Paulo, né? Por enquanto ele ainda é Saulo. Mas eu só queria trazer essa mensagem. Então Saulo era o que a gente chama de hoje de um homem globalizado. Por quê? Ele falava o grego, ele falava o hebraico e ele sabia dos costumes romanos. Ele tinha livre acesso aonde ele quisesse. Então existia um trabalho muito grande de Jesus para que Saulo fosse quem ele foi. Mas infelizmente, e a gente vai falar porque houve um percalço aí no início da carreira de Saulo, né? Então ele mostra Saulo, ele tinha aproximadamente 30 anos na época, isso foi em 35, e aí nessa mesma época que Gesiel chega, né, ou seja, Estevão chega em Jerusalém, Saulo retorna a Jerusalém. Por quê? Porque Gamaliel ele pretende se aposentar, e aí Saulo já está preparado, ele cresceu como rabino, e ele estava pronto para entrar no Sinédrio e atuar como Gamaliel, né, uma das posições mais altas que existiam na época. Eu não sei se vocês sabem o que era o Sinédrio, né? Mas o Sinédrio era eram juízes judeus que avaliavam as situações da época, né? Eles eram as maiores autoridades judaicas que existiam ali em Israel, né? Bom, e ao mesmo tempo Saulo era um jovem, era homem, e ele acaba conhecendo uma linda moça, e eles contam toda uma história muito bonita, de nome Abigail, né? Ele não sabia quem era Abigail, ele conheceu na casa de uns amigos, foi introduzido e eles se apaixonaram, e existia toda uma história de amor, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe porque senão a gente não vai ter tempo. Mas assim, ele não sabia nenhuma relação de Abigail com nada, ele a conheceu, foi um amor assim muito rápido, né? E, enfim. E aí quando ele chega em Israel, lhe é dito: olha, existem esses irmãos do caminho, eles estão desviando, eles estão falando que existe esse novo Messias, né? E a gente precisa acabar com isso. Muita gente está se desviando. Eu quero que você assuma, né? O Sadoc falando com ele. E ele fala: não, vamos conhecer essa casa do caminho. E aí ele vai na casa do caminho. Quem está fazendo a palestra no dia? Estevão. Ele fica ele era um cara de posição, ele era um cara duro, né? Saulo era extremamente duro, extremamente ríspido. Mas mesmo assim, quando ele vê a palestra que Estevão faz ali, ele fica abalado, né? Aquilo toca ele. Só que assim, o orgulho dele era tão alto que ele não conseguia enxergar
a beleza ou seja, ele não reconhecia Jesus como Messias. Isso era um absurdo. Como que um galileu que não era instruído podia ser um Messias, né? Eles aguardavam um Messias que fosse que realmente fosse um rei, né? Essa que era a ideia que existia na época. Bom, enfim. E aí no fim da palestra de Estevão, Paulo se levanta e ele começa a argumentar com Estevão, né? Só que aí Estevão chega um momento que ele se abstém dessa, vamos dizer, dessa discórdia que existia, né? Ele fala, não, eu não... Tá bom, tá bom por aqui. E aí Paulo fica bravo, porque ele quer argumentar, ele quer lutar contra Estevão, né? Bom, resumindo a história, Estevão é levado ao Sinédrio junto com Pedro e os outros apóstolos. E aí eles querem de qualquer jeito acabar com a igreja do caminho, né? E aí a ideia deles era de matar todos os apóstolos. E aí quem entra na história é Gamaliel. Gamaliel fala com Saulo e fala, olha, Saulo, o que você quer fazer aqui não está certo, né? De repente eles estão certos, a gente tem que... Gamaliel já mostra uma tendência a aceitar Jesus. Mas ele fala, eu já não estou mais... Eu acho que isso não é correto. Ele falou, não, mas pelo menos um tem que ser executado, e vai ser Estevão. Então Saulo propõe a execução de Estevão, né? Bom, enfim... E aí ele, durante todo esse período, ele comunica com a Abigail, olha, eu entrei no Sinédrio, eu vou assumir o lugar de Gamaliel, todo orgulhoso dessa situação, né? E aí, enfim, e ela sempre falava, poxa, e ele propõe Abigail para casamento, né? Ele falou, não, eu quero me casar com você é a mulher da minha vida. E aí ele fala assim, mas olha, eu quero que você vá, hoje vai ser o meu grande dia no Sinédrio, porque vai ser o dia do apedrejamento de Estevão. Então eu quero que você esteja lá para comprovar esse grande dia da minha vida, né? E aí, enfim, eles vão, naquele dia ela pede, olha, eu não quero ver, eu acho que eu não estou preparada para isso, eu não tenho necessidade de ver. Não, mas você tem que ir. Ela falou, não, então eu vou aparecer no fim do apedrejamento, né? E aí Estevão chega ali naquele dia, ele começa, ele está sempre em oração, aí é muito bonito, assim, obviamente o apedrejamento em si não é bonito, mas o que é bonito é o fato de que ele começa a falar das luzes alvas, né? Ele fala dos espíritos que estão ali auxiliando ele toma as pedradas e os espíritos vão curando ele ali. Ele sente dor, obviamente, mas ele está sendo amparado imensamente pela espiritualidade no momento, né? Mas aí bem no fim do apedrejamento, quando ele está quase morto, Abigail chega ali, né? E ela de longe, quando ela fala, meu Deus, é meu irmão, é Gesiel, né? E aí ela corre, e aí Saulo fica totalmente assim transtornado, porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele fala, não, você deve estar doido, esse cara é um charlatão, não imagina. Pelo que você me fala do seu irmão, ele era um cara extremamente religioso, ele não pode ser ele, né? Mas enfim, aí eles vão para uma salinha, Gesiel está quase morto, né? E aí Gesiel, ainda assim, ela em prantos, e ele fala assim, olha, eu abençoo vocês, se vocês quiserem casar. Aí ele fala, não, mas como você me abençoa? Eu estou aqui te matando, assim, né? Essa é o diálogo. Ele fala, não, mas se você luta assim por Moisés, quando você descobrir Jesus, você vai lutar com mais força ainda, né? Ele conta isso. Enfim, mas aí o Gesiel acaba falecendo, né? Estevão falece. Aí as coisas entre Saulo e Abigail já não tinham como continuar, porque o orgulho dele era muito grande. Ele não podia se rebaixar e aceitar que... Não podia se casar com a esposa, com a irmã do verdugo dele, né? Não tinha condições de eles seguirem para frente. Bom, enfim, aí acaba a relação entre os dois. E aí, a partir desse momento, Saulo vira o inimigo número 1 de Jesus. E ele começa a perseguir todos os cristãos. E aí, assim, mesmo sem o controle dele, né, o que diz no livro, muitos cristãos são eliminados e passam por barbáries, né? Então começa todo esse período de perseguição. E Saulo, ao mesmo tempo, ele está frustrado porque ele não pode ter uma mulher que ele ama. E ele é muito orgulhoso, ele fala, você vai voltar lá para Jope e a gente nunca mais vai se ver. Aí ela volta e ele está nesse transtorno e ocorre uma perseguição muito grande. E é interessante, agora voltando aqui no Atos dos Apóstolos, ele conta um pouco disso, né? Ele mostra que ele não mostra esse papel de Saulo como o livro mostra, mas ele mostra que Saulo era o homem por trás da morte de Estevão. Ele fala assim com palavras bem sutis, né? Mas ele mostra isso nos Atos dos Apóstolos. Mas enfim,
Paulo começa essa perseguição, e aí ele descobre, um dia ele está muito deprimido, ele fala, não, realmente eu preciso ir atrás de Abigail. E ele vai encontrar com Abigail. Quando ele chega lá, ele percebe que ela tá muito doente, e essa doença foi proveniente de um estado de tristeza muito grande, porque ela perdoou Saulo, né? Apesar de ele ser o verdugo do seu irmão, ela perdoou, ela falou, não, a gente vai seguir em frente, a gente vai ter uma vida juntos, né? Mas pelo orgulho, o orgulho de Saulo impediu que isso acontecesse. E aí quando ele chega lá, quando ele chega para conversar com a Abigail, ela fica muito feliz, mas o estado dela já era muito precário, né? Então ela já estava num estado de saúde, ela passava por uma doença, e aí os pais adotivos conversam com ele, poxa, mas o que aconteceu? Por que você não estava aqui? E ele não fala nada, porque ele pede para ela para não contar essa história para ninguém, né? Porque como era algo que afetava ele diretamente, ele não podia expor o papel dele na sociedade na época como rabino, né? Enfim, o que acaba acontecendo é que ela menciona que ela acreditava em Jesus, porque havia um homem de nome Ananias que vinha ali e a amparou muito durante esse período que eles ficaram separados, né? E ele trouxe a mensagem de Jesus, e inclusive o Evangelho de Mateus, e aí conta toda essa história, e ele fica mais inflado ainda né? Ele fala, poxa, eu não acredito que você acredita nesse Jesus também, como que você pode, a gente tem que acabar com isso, e enfim, aí ela acaba falecendo, né? E aí a depressão dele e tudo mais acaba indo assim, né? Ele vai pro fundo do poço, né? E aí o tema da vida dele agora, a partir daquele momento, era acabar com os seguidores de Jesus e os cristãos, né? E acaba que ele recebe autorização do Sinédrio para ir atrás de Ananias. Ele fala, tem um homem de nome Ananias que vem divulgando a gente tem que eliminá-lo. E ele descobre que Ananias morava em Damasco. Que eles fazem tem toda uma história por trás disso. Mas enfim, ele fala, não, eu quero a autorização do Sinédrio para chegar em Damasco e acabar com né, porque o cristianismo até aquele momento estava concentrado em Jerusalém, né, porque Pedro morava lá, Tiago, João, eles estavam todos em Jerusalém. Mas aí começou a se difundir, né, para outros lugares, inclusive Damasco. Então ele vai com essa missão de eliminar Ananias em sentido a Damasco. Quando ele está no meio do caminho, ele sente uma luz muito forte, né? No meio do caminho. Eu vou ler para vocês porque é uma parte que vale a pena ler. Espera só um minutinho aqui que agora... Em dado instante, todavia, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental, persistente e doloroso. E aí ele grita por Jacob, Demétrio, que eram os acompanhantes que ele tinha ali na viagem, né? Socorram-me, mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e o tomba do animal. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam o ombro, a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde parava uma divina tristeza. E aí ele ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia se estava instintivamente de joelhos, né? Ou seja, ele se ajoelha assim, sem notar, ele está de joelhos, de tão grande que era aquela energia, aquela força que ele sentia. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa desesperada atitude. Eu vou pular aqui uma parte para a gente... Bom, aí Saulo interrogava, né? Quem sois vós, Senhor? Aí, obviamente, Jesus responde, eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém
fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então. Ou seja, ele tinha a lei de Moisés como seu guia. E a partir desse momento ele encontra Jesus. Então ele não tinha como negar que Jesus existia, porque Jesus veio para ele. Ele tinha essa... Ele experienciou, ele viveu essa experiência. Bom, aí eu vou adiantar aqui um pouquinho. Aí Jesus fala, tem uma frase que é bem famosa, e é interessante que no Atos dos Apóstolos, quando eles descrevem essa passagem, aqui no Paulo e Estevão, eles descrevem em one shot, né, toda a passagem. No Atos dos Apóstolos, eles vão falando trechinhos em diferentes pontos dos Atos dos Apóstolos. Aí tem uma frase que Jesus fala para Saulo: não recalcitres contra os aguilhões, né? Então, recalcitrar é quando você está em cima do cavalo e você tem aquelas esporas e você faz assim no cavalo para o cavalo partir, né? Mas aguilhões eram espetos, então não adianta você tentar chutar o espeto que você vai se machucar, né? Essa que era a mensagem de Jesus. E aí ele fica emocionado, né? E, bom, só resumindo a história, e ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus fala para ele: olha, naquele momento, Jesus tem toda a consciência que ele tinha, ele sabia que aquele não era o momento de tomar qualquer decisão, né? E nesse momento, ele fala assim: olha, você está cego, vá para Damasco, que lá você vai ser amparado, né? Então ele sofre, ele fica completamente cego. E aí as outras pessoas que estavam com ele não entendem o que aconteceu. Eles viram um clarão, mas eles não viram nada. Eles não estavam a par do que havia acontecido. Mas ele se encontrava completamente cego. E ele começa a dizer: olha, eu estou cego, eu vi Jesus. E aí os ajudantes dele falam: Jesus? Mas você não é contra Jesus? Acho que ele deve estar louco. Eles começam a imaginar que Paulo estava tendo alucinações, porque como eles estavam no deserto há muito tempo, né, e é comum a desidratação e o sol intenso, eles achavam que podia ser algum tipo de alucinação, né? Bom, enfim, Saulo vai para Damasco, e aí quando ele chega em Damasco, ele se hospeda numa hospedaria, e aí, passados 3 dias, antes disso, ele procura um amigo dele, Sadoc. Ele vai procurar Sadoc, e ele conta: olha, eu vi Jesus, é real. E aí Sadoc: não, acho que você está louco. E aí existe todo um diálogo entre os dois, né? Bom, enfim, 3 dias depois, quem que aparece na hospedaria que ele estava? Ananias, que era quem ele estava perseguindo, né? E é interessante porque isso também é falado no Atos dos Apóstolos. Bom, Ananias fala: olha, eu fui instruído por Jesus para vir aqui e te auxiliar, né? Então ele impõe as mãos, quem está nessa foto aqui, ele impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo recobra a visão, né? E aí ele começa, a partir daquele dia, ele fala: isso é o momento de mudança da sua vida, né? E aqui é mais ou menos o período que começa a mudança de Saulo. Ele deixa de ser aquela pessoa extremamente orgulhosa, e ele se torna... Você imagina, você tinha um poder, você tinha todo um staff embaixo de você tinha toda aquela empáfia, e a partir daquele momento ele não era mais nada, porque tudo aquilo que ele pregava, não que fosse errado, mas o que ele acreditava agora era contra aquilo que os outros creiam, né? E, bom, enfim. E aí, antes do Gamaliel se aposentar, né, ele comenta com Saulo, dizendo: olha, eu acho que realmente Jesus é o Messias, mas eu já estou muito velho, eu não posso tomar essa briga, mas eu acho que você deveria. Mas fala: não, eu acho que você está louco. Ele imagina que Gamaliel, já, pelo fato da idade, já não pensa straight, né? Bom, enfim. Gamaliel orienta para se retirar no deserto, e ele fica no deserto, se não me engano, são 5 anos. Só refletindo e estudando o que aconteceu, né? Ele volta a ser um tecelão. Então seu pai era um tecelão, ensinou ele a arte de ser tecelão, e ele volta para o deserto e trabalha como chama? Num oásis, e ele conhece um casal que era Prisca e... Poxa, me fugiu o nome agora. Bom, ele conhece esse casal que inclusive estava se isolando no deserto justamente pelas perseguições que o próprio Saulo de Tarso fazia contra os cristãos, né? Bom, então essa foi vamos dizer assim, a primeira parte do livro, né? Bom, depois de 5 anos, Paulo retorna a Jerusalém, né?
E aí ele vai procurar quem? Ele vai procurar Pedro e Tiago na Casa do Caminho. Só que quando ele chega lá, existe toda uma resistência para aceitá-lo. Por quê? Porque até então ele era perseguidor, né? Como que uma pessoa que era de perseguidor virava agora um novo apóstolo, né? Vamos dizer assim. E aí ele conversa com Barnabé, né? Que também era um dos discípulos. E aí Barnabé fala, não, eu acho que ele está falando, ele realmente parece mudado, ele fala que viu Jesus. Enfim, ele retoma esse contato com Pedro, Tiago, e aí, passado um tempo ali, e ele começa a ajudar na casa, né? E ele é realocado para ir para Antioquia, junto com Barnabé, né? Então, eles vão para Antioquia, e eles passam muito tempo lá em Antioquia, né? E eles começam no início, Saulo se sente ainda muito, ele ainda era Saulo, ele se sente ainda não confortável para fazer palestra, porque você imagina, ele era um cara extremamente eloquente, ele tinha um poder de conversa muito grande, ele já fazia essas palestras no Sinédrio com muita tranquilidade, mas ele não se sentia ainda seguro o suficiente. Então no início, essas palestras eram feitas por Barnabé, então ele sempre tinha, como eu falei no começo, existia sempre uma parceria, né? Em todas as atividades que Paulo fazia, era sempre com um grupo, né? Bom, enfim, e aí ele conhece lá em Antioquia, ele chega a conhecer Lucas, né? Que na época era um jovem médico que passava e começa a acompanhar ali as palestras na igreja de Antioquia, e se cria toda uma comunidade, né? Aí a partir daí, Paulo, eles resolvem começar a divulgar a mensagem de Cristo nas outras regiões, né? E aí se dá a primeira viagem de Paulo, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eles saem de Antioquia e eles vão para a ilha de Chipre, que fica bem próximo ali de Israel, ali naquela região, né? Onde eles vão para Salamina e Pafos. E por todo lugar que eles vão divulgando o cristianismo, eles estabelecem essas novas igrejas, às vezes começam em casas de pessoas, ou eles vão em lugares abertos e começam a falar um pouco da palavra de Jesus, né? E naquela época, vocês imaginam, que nem hoje em dia, muita gente reclama, poxa, a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente não tem acesso a livro e tudo mais, não tem PDF, né? Na época não tinha nada disso, era escrito, era feito à mão. Então se você quisesse ter uma cópia do Evangelho de Jesus, você precisaria copiar, literalmente, porque não existia um copiador, não existia nada, né? Então o esforço que você fazia na época era muito maior. Mas enfim, bom, ele vai para essa cidade de Neopafos, né? E aí chegando lá, eles começam a divulgar o Evangelho de Jesus. E aí existia um procônsul em Neopafos. Quem que era o procônsul? Sérgio Paulo, né? E Sérgio Paulo estava doente e ele precisava de auxílio. Então ele ordena que Paulo e Barnabé vão visitá-los, né? Bom, quando eles chegam lá, Sérgio Paulo era romano, não que ele fosse descrente, né? Mas ele era uma pessoa extremamente racional. E aí ele chega lá e fala, eu estou nessa situação, eu estou doente, e eu quero ajuda, né? Aí Paulo fala, olha, a gente vem trazer a palavra de Jesus e a ajuda está em Jesus, né? E aí nisso tinha eles definem no livro, e até no próprio Atos dos Apóstolos também fala disso, que tinha esse mago judeu de nome Bar Jesus, né? Então Bar Jesus estava ali tentando auxiliar Sérgio Paulo, mas ele era extremamente... ele era meio malicioso, ele estava mais interessado no dinheiro de Sérgio Paulo do que em realmente ajudá-lo, né? E aí Sérgio Paulo comenta isso, olha, eu estou com esse conterrâneo de vocês, mas ele não me ajudou até agora, e por que vocês acham que vocês vão me ajudar, né? Aí Paulo fala assim, muito bonito também, ele fala, olha, a ajuda de Jesus vem pra gente de todos os lados, né? Aí nisso ele se lembra de Sérgio Paulo e ele se lembra de ter conversado com Pedro, e Pedro conta a história de Estevão. Aí ele fala assim, olha, por exemplo, nesse momento agora não é a primeira vez que você se adoece. Você estava num barco, e ele conta toda a história de Eziel, né? E um escravo foi lá e te ajudou. Ali foi Jesus operando para te ajudar naquele momento. E aí ele fica, nossa, mas como você sabe disso? Ele fica completamente abalado e ele se cura. Bom, enfim, aí a partir daquele momento Barnabé também fica espantado, né? Nossa, como que isso aconteceu? Você é um prodígio, né? Como que você teve essa capacidade? Eu acho que isso marca um momento interessante na sua vida. Eu acho que a partir de agora você não devia mais ser chamado de Saulo. Você devia se tornar Paulo, né? Então, e o interessante é que ele conta toda essa história, né? No Atos dos Apóstolos, eu não sei se vai ter tempo, a gente está
tempo está correndo aqui, mas eu vou ler essa passagem. Que ele fala muito brevemente, eu vou ler para vocês essa parte aqui. Ele conta essa história de tudo mais, aí ele fala assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio de espírito... A conversão de Saulo para Paulo aqui no Atos dos Apóstolos é só isso, né? E dado lá no Paulo e Estevão, ele conta toda a história e como que aconteceu. Bom, então a partir desse momento, Saulo de Tarso vira Paulo de Tarso. E aí eles vão, e acontecem vários episódios, né? Eles começam a andar, depois a gente vai retornar ao mapa, eles começam a andar por todas aquelas cidades ali, né? E eles vão para Listra, que é uma cidade, aí ocorre também um ato em que ele consegue fazer com que um senhor que era, eles chamam de coxo, ele era paraplégico, não andava, ele consegue fazer com que aquele senhor se retorne a andar, e existe todo um alvoroço, e aí começa também a perseguição, aquela perseguição que ele mesmo tinha iniciado contra os cristãos, ela ocorre em todos os pontos, né? Porque o cristianismo começa a se espalhar. E aí os judeus que moravam ali naquela região na época começam a ir atrás de Paulo também. E aí ele sofre o apedrejamento. Ele sofre um apedrejamento também. Mas um romano na época que também se sentiu tocado pelas mensagens dele, o recupera e o tira dali, né? Mas enfim, depois de toda essa viagem, só vou mostrar para vocês aqui, né, ele percorre toda essa região aqui, ó, ele vai de Pafos, ele vai para Atália, Pergo, ele vai para Antioquia da Psídia, ocorrem várias coisas. Em Icônico tem uma outra situação onde ele está divulgando a palavra dele, aí o livro mostra que uma moça, ela era inclusive noiva de um rapaz, ela acaba se apaixonando por Paulo. E Paulo fala assim: olha, eu acho que você está se confundindo aqui, eu sou como se fosse um seu pai, você não pode me ver como um homem, eu estou aqui para divulgar a palavra de Jesus e tudo mais. E aí acaba que eles são expulsos da cidade, e aí no Atos dos Apóstolos ele conta a mesma história, só que de uma forma bem reduzida, e ele não menciona da mulher, ele menciona que Paulo é acusado de seduzir moças, ele coloca alguma coisa assim, né? Então é interessante esse paralelo. Bom, enfim, ele retorna para Antioquia, né? E aí ele passa por ali mais um tempo. Aí, a partir disso, ele começa a segunda viagem dele, né? Deixa eu ver aqui. Bom, ele começa a segunda viagem dele, e ele sai de Antioquia, ele vai para Tarso, que era a sua cidade natal, e aí ele percorre toda essa região de novo, de Derbe, Listra. Então, para cada lugar que ele vai passando, ele cria uma nova igreja, e todo lugar que ele passa sempre ocorre a mesma coisa. Ele saiu com pedrada, ou tomando chicotada, vai preso, foi preso assim milhares de vezes nesse percurso, e ele sempre consegue ser liberado, e sempre com a ajuda de outras pessoas ele consegue executar aquela obra dele, que era divulgar, e sempre com a persistência. Então ele nunca baixa a guarda, ele sempre está pronto para um debate. Paulo era, né, não tinha tempo ruim com ele, né? Bom, enfim. Aí em Troade, a missão dele, né, porque até então, não sei se vocês se lembram na primeira viagem, ele se mantém nesse lado aqui, que é a região da Turquia, né? E toda a região do Middle Eastern aqui. E aí o intuito dele era chegar um pouco na Europa, né? Então ele tinha vontade de ir para a Macedônia. Não sei se vocês conseguem ver, para estar lá em cima, né? Naquela época, hoje a República da Macedônia é só uma região, mas naquela época toda essa região aqui de cima era considerada Macedônia. Bom, quando ele chega em Troade, ele encontra com Lucas, que trabalhava como médico de uma embarcação que por acaso estava indo para a Macedônia. E aí Lucas resolve acompanhá-lo a partir desse ponto, né? E é interessante que no Atos dos Apóstolos, o livro foi escrito por Lucas. E ele sempre falava na terceira pessoa. Aí ele chega, aí a partir desse momento ele começa a falar assim: nós fomos para a Macedônia, nós fizemos isso. Ou seja, ele já se incorpora na história, né? Bom, eles vão para Filipos. E aí acontecem várias coisas, né? Novamente, novas curas ocorrem. Aí tem uma passagem que é a respeito de uma pitonisa, né? Então, pitonisa, existe uma definição de pitonisa, era uma espécie de uma pessoa com habilidades especiais, né? E aí eles descrevem um casal muito rico que tinha essa pitonisa, que os auxiliava, mas na verdade eles abusavam dela. Era como se fosse uma médium que executava trabalhos, e eles ganhavam muito dinheiro em cima dela, porque ela era uma serva, uma escrava. E aí quando eles chegam, a pitonisa começa a falar: olha, esses homens são santificados, eles são
trazidos pelo Senhor, mas nem conhecia eles, né? E ela faz isso diversas vezes. Aí chega uma hora que Paulo fala assim, ele tira, vamos dizer assim, ele faz uma sessão de desobsessão com aquela pitonisa, e ele tira, e aí ela recobra a consciência, né? E aí os próprios, os donos ficam indignados, porque eles tiravam muito dinheiro em cima dela. Bom, enfim, ele é preso novamente. Aí acontece uma outra coisa curiosa. Quando eles estão na cadeia, de repente eles estão lá na cadeia, e Paulo, mesmo dentro da cadeia, ele aproveita a oportunidade para pregar para os presos e tudo mais. Ele está fazendo uma pregação, e aí ele sente uma luz e de repente todas as portas se abrem, né? E aí todo mundo começa a fugir e fala, não, ninguém vai fugir, Jesus abriu a porta para a gente poder fazer essa palestra de uma forma mais tranquila. E eles saem. Só que aí chega no outro dia, o guardião ali, né, ele chama de Lucano, se eu não me engano, ele percebe que está tudo aberto, e ele é romano e fala, não, eu vou me matar, porque isso aqui eu não vou ter perdão, né? Como que esse abriu aí? Aí Paulo fala, não, pode ficar tranquilo, todo mundo vai voltar, você não precisa se matar. Aí todos voltam para as celas, né? E aí, ele no livro diz também que esse Lucano acaba se convertendo ao cristianismo. E tem um outro detalhe. Quando ele encontra com Lucas em Troade, Lucas fala, olha, como que vocês se designam, né? Por que vocês não se chamam de cristãos, né? Então, é Lucas que introduz esse termo de cristãos para os seguidores ali do caminho, né? Bom, então se vocês notarem, são diversas viagens, diversas comunidades, e aí ele finalmente desce, ele tinha vontade de ir para Atenas, porque Atenas, sendo um dos polos, lembra que eu falei que tinham 3 universidades? Atenas era um dos polos dos pensadores na época. Então ele vai em Atenas, ele se decepciona imensamente, porque as pessoas riem dele, você está falando que Jesus é o Messias, e tiram, e ele fica extremamente decepcionado, né? E aí ele sai de Atenas e vai para Corinto, que era a terra onde Gesiel e Abigail viviam e tudo mais. E ele passa um tempo lá em Corinto. Quando ele está em Corinto, ele começa a receber requisição de todas essas outras comunidades, né? E falando, olha, Paulo, a gente precisa de você aqui. E ele tinha esse ímpeto de ajudar, ele queria ajudar as pessoas. Então ele se vê numa situação assim, poxa, eu quero ajudar todo mundo, mas eu não sei como fazer isso, né? E aí ele recebe de Jesus uma inspiração, dizendo, olha, Paulo, você não tem necessidade de ajudar todas essas pessoas. A partir de agora, você vai começar a escrever cartas para esses lugares, para trazer a palavra de conforto, e você vai ter um espírito amigo que vai te auxiliar. Quem era o espírito amigo? Estevão. Então Estevão passa a ser o auxiliador de Paulo a partir daquele momento. Então ele é como se fosse o Emmanuel de Chico, né? Estevão começa a ser o guia ele já vinha sendo, mas de uma forma indireta, né? Mas a partir daquele momento ele era o canal entre Jesus e Paulo, né? E aí que saem as epístolas de Paulo, né? Então a primeira epístola que ele escreve, se não me engano, é para Tessalônia, e aí a partir daí ele começa sempre a escrever essas epístolas, né? Tem um fato interessante, que as epístolas, todas elas, Paulo nunca escrevia as epístolas dele mesmo. Ele sempre tinha alguém, e tem algumas epístolas que no fim existem mensagens, né? Que o escriba escrevia, porque Paulo dizia, e no fim dessa mensagem eu gostaria de desejar saudações para os nossos amigos. Aí o próprio escriba ia lá e falava, eu também que sou escriba, gostaria de mandar saudações para fulano e ciclano, né? Então é aí que começa a história dele, como escrevendo as cartas, né? Tem um outro detalhe interessante, novamente em Corinto ele é preso, novidade, né? Ele é preso e os romanos vão atrás dele, e aí se descreve toda essa situação no julgamento dele. Ele acaba sendo absolvido, mas depois ele passa bastante tempo em Corinto, se eu não me engano são 2 anos, 1 ano, eu não lembro exatamente o tempo, mas ele passa um bom tempo lá em Corinto. E aí um pouquinho antes de sair de Corinto ele quer ir para Éfeso, porque o plano dele era escrever um evangelho, né? Era escrever a história de Jesus e a história um pouco dos apóstolos, daquilo que ele viveu, né? Então ele quer encontrar com Maria, porque Maria mora em Éfeso. Só que antes disso ele visita os sítios que
onde Abigail e Estevão moraram, e ele se sente assim, extrema comoção, né? E aí existia na época um costume de se raspar a cabeça, simbolizando um voto. Então ele decide raspar a cabeça com um voto de fidelidade. Ele se lembra de Abigail e ele quer fazer esse voto como um voto de fidelidade a Abigail, né? Então isso é descrito aqui no livro. Voltando aqui agora para Atos dos Apóstolos, isso também é documentado aqui, só que de uma maneira muito sutil, né? E quando você lê, você não entende muito bem por que acontece, né? Então eu não sei se vai dar tempo de... Acho que é melhor não falar, gente, que já está quase no fim. Mas depois eu peço que vocês leiam, e ele comenta assim bem brevemente, mas... Bom, ele vai lá, ele encontra com Maria, o intuito dele é realmente criar esse livro. Ele passa um bom tempo em Éfeso, e aí ele retorna. Durante todo esse percurso, né, a igreja de Jerusalém vinha precisando de muitos recursos, porque eles realmente ajudavam muita gente, então ele vinha colhendo recursos. Então ele resolve ir para Jerusalém para entregar esses recursos lá a Pedro. Ele retorna a Jerusalém, entrega os recursos a Pedro, e aí daí ele começa a terceira viagem dele, né? E ele tem alguma coisa dentro dele que ele sabe que aquela é a última viagem que ele vai fazer, né? Então ele passa por todos os lugares, para onde ele vai ele é muito bem recebido, e ele vai num tom de despedida já. Isso já passam-se quase 30 anos, desde o início da conversão dele, né? E aí acontecem vários fatos, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de conversar. Aí ele se retorna, depois de toda a viagem que ele faz, a terceira viagem, ele fica aqui em Éfeso, e ele recebe uma carta de Tiago, né, dizendo que eles estão sofrendo uma perseguição muito forte do Sinédrio, e eles precisam da presença de Paulo lá em Jerusalém, né? A gente precisa resolver um problema aqui, e só você pode resolver. Aí ele concorda, e ele faz toda uma viagem de despedida e retorna lá a Jerusalém. Gente, eu estou resumindo aqui de uma maneira muito simplista. Eu realmente peço que vocês leiam, porque a riqueza de detalhes que existe aqui é muito grande. Ele vai para Jerusalém, e aí chegando em Jerusalém, ele é instruído pelo próprio Tiago para não procurar a casa do caminho, porque o Sinédrio já estava sabendo que ele poderia voltar ali. Então ele encontra com Tiago, e deixa eu achar aqui. Ele encontra com Tiago e ele é instruído para ir ao Sinédrio, porque eles querem que ele faça um voto nazireu, né? O voto nazireu era um voto de purificação que existia entre os judeus, né? Então você passava, se não me engano, uma semana sem comer carne. Era realmente uma purificação. E para isso havia o sacrifício de animais. Então ele tinha que pagar o sacrifício de animais relativos a ele e a mais 4 pessoas. E fazendo esse voto nazireu era como se ele se reafirmasse como judeu, né? Então sendo ele cristão, seria como se ele tirasse um pouco, se ele se rebaixasse, né, como cristão, e assumindo a posição dele de como judeu, fazendo esse voto nazireu. Ele falou assim: olha, se é isso que é necessário para a gente estabelecer a paz, né, eu vou fazer. Porque o meu intuito aqui não é a minha pessoa, meu intuito é divulgar o cristianismo, né? E aí ele vai. Só que aí quando chega lá, né, no fim do último dia, o que acontece? Os judeus falam: morte a Paulo, nós queremos a morte de Paulo. E eles criam um motim para matar Paulo. Só que Paulo ele era romano. Ele tinha todo um amparo, e tinha muita gente que gostava dele, muitos romanos que gostavam dele. Aí ele acaba sendo transferido para uma prisão, e ele fica lá dentro dessa prisão, só que ele conquista todo mundo em volta dele, então ele tem alguns privilégios, né? Enfim, aí chega no momento do julgamento dele, ele apela a César, porque o intuito dele era ir para Roma, né? Enfim, aí ele acaba indo... Ele fala: se você quer ir a César, você vai a César. E aí ele vai para Roma, né? Aí existe essa história, é muito bonito, tudo que acontece, o percurso a Roma, as pregações. Tem um episódio onde ocorre o navio naufraga, né? É narrado em ambos os livros, no Atos e no Paulo e Estevão, né? E aí ele conta toda essa história. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, existe todo esse caminho, e é muito bonito. Eles passam por Éfeso, e aí a Maria tá lá, e ela
e ela está lá para receber Paulo. Ele era extremamente, realmente muito bonito a forma que é descrita. Essa viagem, por todo lugar que ele passa, todo mundo chora. E ele sabe que é uma viagem de despedida, que dali ele não voltaria. Ele tem esse sentimento dentro dele, né? Bom, enfim, ele chega em Roma, mas chegando em Roma, novamente, ele tinha esses privilégios. Né? Ninguém entende por que ele está preso, porque ele não faz nada de ruim. Então os próprios romanos tinham essa consciência, mas ao mesmo tempo, por fato de política, eles queriam também agradar os judeus, porque existia uma população, os judeus ajudavam os romanos na época, então eles tinham todo esse lado político, né? Mas ele tinha certos privilégios, e é interessante, eu só queria tocar nesse assunto aqui em Roma. Existe uma discussão, e isso quem falou não fui eu, tá? Eu não quero ganhar crédito, mas na palestra do Haroldo ele comenta a respeito disso, e eu também tive a oportunidade de escutar um podcast falando sobre a Epístola aos Hebreus, né? Então, num determinado momento, Paulo desiste dos judeus. Ele fala, a partir de agora eu só vou fazer palestra para os gentios, não aguento mais tomar bordoada dos judeus, né? E aí um senhor judeu fala, não, mas essa mensagem é muito boa, eu acho que você deveria repensar nisso. E aí ele descreve a maneira que ele, dentro da prisão, ele escreve a Epístola aos Hebreus, que é uma das mais longas. E nessa ocasião, em todas as outras epístolas, ele era sempre auxiliado, ele sempre tinha alguém, ele narrava e a outra pessoa escrevia. Nesse momento era ele que pessoalmente escreveu a Epístola aos Hebreus, né? E aí existe entre os estudiosos uma divergência, porque a linguagem que é utilizada na Epístola aos Hebreus é muito mais complexa do que as outras linguagens que eram utilizadas nas outras epístolas, né? Então o pessoal falava, poxa, mas como que essa carta não foi escrita por Paulo? Né? Não, mas aqui, no Paulo e Estevão, ele comprova